Fala galera do Distrito Rubro Negro, quem fala é Alexandre RN para mais um resumão do Flamengo nessa quarta-feira. Para você que ainda não é inscrito no canal Distrito Rubro Negro, aproveita, se inscreva no canal porque é muito importante para a gente, para toda a equipe do Distrito Rubro Negro, principalmente para fazer a manutenção do nosso canal. Beleza? Posso contar contigo? Um segundinho, aperta aí embaixo, se inscreva, acione o sininho de notificação e vambora para as notícias que tem muita coisa para falar com vocês, né? Vou começar falando, né, que sempre a gente dá uma pincelada no que está acontecendo com o Gabigol, né? Temos aqui notícias quentes aqui, né? Inclusive muita expectativa para o Gabigol, né, retornar aos gramados. Mas vamos lá. A acusação indica árbitro e Gabigol do Flamengo vive expectativa de julgamento de efeito suspensivo. Por quê? O que está acontecendo, Alexandre? O que me fala? ABCD indica que o representante para o processo do CAIS, que é a corte lá da Suíça, enfim, no último dia de prazo, no último dia, galera, eles cozinharam o cara até o último dia para encaminhar um juiz arbitral de defesa. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos lá. O processo de Gabigol, para obter o efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte, que é o CAIS, ganhou mais um capítulo. A acusação enviou um documento e agora o atacante do Flamengo aguarda a movimentação do Tribunal da Suíça para saber se terá ou não condições de jogo. O julgamento do CAIS funciona da seguinte forma, vou explicar para vocês. Existem 3 árbitros, como se fossem juízes, né? São 3 árbitros que participam do julgamento. Um indicado pela defesa do Gabigol, o outro indicado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e o outro pelo CAIS, né, que é o da Corte Arbitral do Esporte. Como isso funciona? Esse do CAIS é considerado o presidente da mesa. Vai ter o árbitro de defesa e o árbitro que quer punir, o árbitro que está julgando, né, que o Gabigol está errado, né? Então, assim, o que acontece? O representante de defesa, ele é inglês, só para você ter ideia, ele é inglês, que é o que vai o quê? Tentar absorver o Gabigol. O de acusação é alemão, tá? E a expectativa é que o CAIS indique o seu representante até o fim dessa semana. A partir dessa indicação, desse último árbitro, que vai ser o presidente da mesa, o julgamento do efeito suspensivo pode acontecer a qualquer momento. Não haverá data marcada. As partes serão notificadas do resultado do processo através de um comunicado oficial do tribunal. Todo o processo do CAS gera um custo judicial, que deve ser dividido entre as partes. Na última semana, a defesa de Gabigol foi notificada que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que puniu o Gabigol, não havia pago a parte dela. Para não atrasar o processo, o atacante pagou o que restava. Então, quer dizer, o Gabigol pagou a parte da ABCD, coisa que eles não pagaram, que tem que fazer um pagamento, eles não pagaram. O Gabigol foi e pagou. A defesa acredita que, apesar de estar dentro do prazo, houve uma demora significativa da ABCD, da continuidade do processo, porque eles entregaram o árbitro no último dia, no último minuto do limite. Então, eles cozinharam o cara até o final, né? Então, assim, a defesa mantém uma expectativa positiva para dar condições de jogo a Gabigol e espera que o resultado saia até o final do mês de abril. Então, galera, vamos torcer, né? Tem muita especulação falando que o Palmeiras está atrás do Gabigol. Não sei. Cara, eu vou ser sincero, com toda sinceridade, como torcedor rubro-negro, o Gabigol é muito importante para o Flamengo, tá? Tá tendo essas picuinhas aí de Palmeiras querer contratar Gabigol. Cara, eu acho que não é fundada ainda. Até porque o Flamengo tá dando todo apoio pro Gabigol para ele voltar ao futebol. Cara, não passa pela minha cabeça o Gabigol voltar ao futebol e falar, agora eu vou pro Palmeiras. Cara, não entra na minha cabeça isso, entendeu? Não entra. Então eu acho que fica uma coisa muito disse-me-disse, porque o Flamengo tá se dedicando muito a essa reviravolta do processo do Gabigol e o Gabigol agora dá uma paulada na cabeça do Flamengo. Eu não sei, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Talvez o Flamengo tá fazendo isso porque vai oferecer uma proposta mais baixa, ele vai ter que aceitar. Não sei, entendeu? Mas eu acredito que o Gabigol ainda permaneça no Flamengo, tá? E vamos ter um final feliz aí desse processo todinho que tá acontecendo.
Uma coisa que eu quero entrar em contato com vocês, falar com vocês, né? Nem entrar em contato, é falar com vocês, é sobre o Mundial de Clubes de 2025. A Conmebol mandou um ofício para Palmeiras, Flamengo e Fluminense para ser cabeça de chave no grande Mundial de Clubes que vai ter no ano que vem, no meio do ano. Vai ser igual a Copa do Mundo, né? É difícil sempre o time sul-americano tentar ir. A ideia é para saber quem vai mais longe, porque ser campeão, vamos ter toda sinceridade, é muito complicado. É muito complicado porque vai enfrentar os grandes times da Europa, né? Então eu acredito que vai ficar muito difícil, mas vamos acreditar, vamos confiar, vai que vai, os grandes caem no meio do caminho, aí sobra os times sul-americanos com os times da Ásia, enfim, aí dá cor, entendeu? Então nós temos que torcer para os grandes tudo tropeçar e a gente aí, se Deus quiser, conseguir a vaga, a classificação, né? Então, com isso, a FIFA praticamente está colocando Flamengo e Palmeiras como cabeça de chave, e isso já ajuda bastante porque vai ser difícil os cabeças de chave pegar os outros cabeças de chave, porque são o quê? Real Madrid, Manchester City, então que são times com são times com muito mais poder financeiro e com um time muito mais equilibrado ali nas outras chaves. Então bem provável que o Flamengo e o Palmeiras não vão pegar esses times agora no jogo de classificação, né? E um detalhe, que se eu não me engano, só classifica um time por grupo. É isso mesmo, um time por grupo. Sei lá, vai ter 4 times, só um se classifica. Então é muito difícil, né? Então o Mundial de Clubes do método tradicional era bem mais fácil, mas hoje a gente vê que fica muito difícil para um time sul-americano ganhar um campeonato, ser campeão mundial agora, né? Porque é muito complicado. Então, e o Fluminense não conseguiu. Tá bom? O Fluminense praticamente não vai conseguir porque não tem pontuação por causa do ranking, né? O Fluminense agora que foi campeão da Libertadores e a pontuação ainda é muito baixa, né? Já Flamengo e Palmeiras estão com uma pontuação elevada no ranking e praticamente conseguiram sim ser cabeça de chave em cada grupo aí do Mundial de Clubes de 2025. Tá? Outro detalhe que eu quero conversar com vocês aqui é a respeito da arbitragem, né? Inclusive a gente tem um grupo aí, um grupo lá do pessoal, mandar um salve aí pro grupo aí, tá? Estava discutindo muito em relação à arbitragem do Campeonato Brasileiro, né? Realmente a arbitragem foi uma lástima, né? Esse início de campeonato. Então imagina até o final como é que isso vai acontecer. Os 3 árbitros que apitaram o jogo Vasco e Grêmio, Atlético Goianiense e Flamengo, e Corinthians e Atlético Mineiro, foram suspensos, tá? Por erros, tá bom? Então assim, eu acredito, nada de clubismo, nada disso, eu acredito que assim, alguns erros pontuais, tá? No Vasco e Grêmio parece que teve um pênalti, né, que não foi dado, enfim, aquele negócio todo. Corinthians e Atlético Mineiro também teve um pênalti, parece que não foi dado também. Já no Atlético Paranaense e Flamengo teve uma outra questão que está sendo muito circulada, é a pesada do jogador do Atlético Goianiense na cara do Ayrton Lucas, no meio de campo. E eu estava vendo ontem na televisão, passou em vários canais, que aquilo era motivo de expulsão na hora. Não existe falta sem querer, entendeu? Ele meteu mesmo a pé da chuteira na cara do Ayrton Lucas, né? Então isso aí tá para todo mundo ver isso aí. Teve a questão da falta do Pedro. Falta do Pedro foi comprovado que realmente foi falta. Não teve nada de não, ele se jogou, ele chutou a perna, não. O atacante, o zagueiro, ele errou a bola e deu a tesoura na perna de apoio do Pedro. Quando o Pedro ia dar a passada, ele chutou a perna de apoio, né? Então a gente tem isso. Inclusive, eu tenho aqui o áudio do VAR, né? Não posso passar por conta de direitos autorais, mas eu posso falar, sim. A questão aqui todo mundo tava reclamando, poxa, o cara expulsou o Jair Ventura logo do início do jogo, não sei o que, mas olha o que o árbitro, o rádio do VAR falou. Vamos lá, o árbitro: não tem ataque promissor, auxiliar. André, vai ter que dar cartão amarelo pro Jair aqui. Aí o VAR: deixa seguir para eu ver o Jair aqui. O auxiliar: está demais, já passou, tem que dar cartão amarelo do Jair aqui. Ele falou 2 tomar tu. Mandou tomar tu. Ele me mandou tomar tu. Então assim, deu 3 tomar tu ao cubo. Então esse que foi o negócio. Aí, consequentemente,
e o André Luiz, que eu acho que era o árbitro lá, né? Não aceitou os xingamentos e lascou-lhe o cartão vermelho. Então, assim, não tá errado, né? Palavras de baixo escalão. Tem respeito, velho. Tá com raiva? Seja eufórico, mas não precisa xingar o cara, né? Se eu for xingar minha mãe também, eu dava 5 cartão vermelho pra ele. Vamos lá. Houve também muita discussão em relação ao pênalti em cima do Bruno Henrique. O que acontece? Vamos lá. Árbitro. Braço em disputa, está em campo. VAR. Estou checando, porque tem um braço no rosto antes da disputa, ok? Com o braço direito, ele dá uma cotovelada no jogador. Árbitro. Para mim tem um braço natural na disputa, tá? Ele não fez um movimento adicional para acertar o rosto e a bola está aérea ao VAR. Recomendo revisão para possível penal. O VAR, ele faz um movimento adicional. Vou te mostrar na câmera invertida. Árbitro. Para mim faz um movimento adicional e atinge com o cotovelo. Para mim é cartão vermelho no atleta número 2. Jogo brusco e grave, cotovelo na boca do adversário, com movimento adicional. Vou voltar o cartão vermelho para o atleta número 2 e tiro penal. Então assim, galera, falta sem querer é falta. Ah, mas o cara não teve intenção de bater o cotovelo na boca do cara. Cara, intenção é intenção, né? Então, com isso tudo. Então assim, por essas e outras, eu vejo que pelo menos esse juiz do Flávio Rodrigues, né, que eu assisti, vou ser sincero, ele teve esse erro contra o Ayrton Lucas, tá? O VAR, em relação ao gol do Atlético Goianiense, cara, foi muito justo. Inclusive, tá rodando aí uma questão na FIFA para que os impedimentos, não é que seja na mesma linha. Se o cara tá um pouco na frente, né, isso ainda vai ser validado, tá, pessoal? Ainda vai ser validado. Se o cara estiver um pouco na frente e o zagueiro estiver entre eles, não seria impedimento, né? O corpo do atacante teria que estar totalmente fora do corpo alinhado do zagueiro. Aí seria impedimento. Agora, se o corpo estiver em transição com o zagueiro, seria gol válido, porque ele está na transição, entendeu? Independente se ele está com um pouco na frente, ele está na transição, seria gol válido. Se essa regra estivesse funcionando, sim, poderia ser gol, sim, do Atlético Goianiense. Mas perfeito, o árbitro indeferiu o gol. Tá, então assim, com isso, né, o trio de Vasco e Grêmio, Atlético Goianiense, Flamengo e Corinthians e Atlético Mineiro será inscrito novamente no curso de reciclagem, né, e está fora mesmo até das divisões inferiores. Quando completado novamente o curso, eles vão retornar para a Série C e depois de uma série de avaliação retornarão para a Série A. Tá? Então esse foi o caso do juiz aí dos jogos aí do Flamengo e Atlético Goianiense e os outros jogos, beleza? Mudando de assunto, que tem muita coisa para falar com vocês. E escalação para o Flamengo no jogo de hoje contra o São Paulo. Cebolinha e Varela, treino, e Tite tem força máxima contra o São Paulo. O atacante do Flamengo, Cebolinha, ele tinha machucado o tornozelo contra o Atlético Goianiense. Inclusive estava até com uma bolsa de gelo no banco de reserva. Mas ele volta normalmente. Já o lateral direito, Varela, volta após uma virose. Ele estava com uma virose. Então assim, o Flamengo encerrou ontem na tarde de terça-feira no Ninho do Urubu a preparação para enfrentar o São Paulo. Nessa quarta-feira, hoje, às 20h30 no canal aberto, galera. Vai passar na Globo o Flamengo. Vai ser no Maracanã. Vai ser pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então assim, o treino teve uma boa notícia, né? Que o Cebolinha retornou e Varela também retornou por conta da virose, né? E assim, o Varela, principalmente, né, pode ter desfalcado a equipe, né, no domingo por conta dessa virose. O lateral direito, o Uruguai, treinou normalmente. Então ele tá sem nada agora. Ele treinou na segunda e na terça-feira. E na terça-feira, ontem à noite, já foi confirmado que ele vai sim enfrentar o São Paulo. Com isso, o Tite deve ter força máxima contra o São Paulo. Tá? Então assim, galera, é isso mesmo. Tem que botar todo mundo para jogar. O Campeonato Brasileiro tem um tempinho que a gente não ganha, né? Tem 2 anos que a gente não ganha o Campeonato Brasileiro, quando tem times aí que tem 30, 40, 20, não sei o que. A gente tem 2 anos que não ganha, a gente tá precisando ganhar o Campeonato Brasileiro de novo, né? Então a gente tem que botar força máxima. Aí domingo que vem, vamos ter o quê? Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Foi batido o martelo que terá a torcida do Flamengo, mas galera, só 1.700 ingressos. Para todo mundo que for nesse jogo contra o Palmeiras, tomar bastante cuidado. Tá? Porque assim, é um jogo muito complicado.
ruas estreitas, torcedor do Flamengo tem que ser escoltado. A segurança desses torcedores tem que ser da polícia de São Paulo. Então, assim, torcedores, vão com bastante cuidado, com bastante cautela, né? Porque é um lugar que não é muito hostil, que não é muito bom, é hostil praticamente para torcedores do Flamengo, inclusive por os problemas que aconteceram no ano passado, infelizmente a morte de uma torcedora do Palmeiras, né? Então, assim, esse é o pedido aí do Distrito Rubro Negro para quem for no jogo Flamengo e Palmeiras ter bastante cuidado, beleza? Galera, é isso as notícias do Flamengo dessa quarta-feira. Demorei um pouquinho mais, passei 5 minutos, geralmente são 10 minutos, mas eu precisava deixar você informado de tudo que está acontecendo no Flamengo nesse período, de segunda a quarta-feira, tá bom? Para você aí, uma boa quarta-feira e, se Deus quiser, uma boa vitória hoje à noite para a gente seguir firme aí no segundo jogo do Campeonato Brasileiro com vitória, 6 pontos na cabeça, tá bom? Um abraço, valeu!